Vamos falar de coronavírus. Aqui em São Paulo, volta hoje a vigorar a fase amarela. Sobre o assunto, a gente conversa com a infectologista, professora da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stutt. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, um feliz ano novo para você, para todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente conversando com você. Para a senhora também, igualmente. Doutora, bom, o estado de São Paulo volta nesta segunda-feira para a fase amarela da quarentena, em que é permitida a abertura do comércio e de outras atividades não essenciais. Houve muita crítica, especialmente por parte do comércio. Na sua avaliação, doutora, do ponto de vista médico, foi uma decisão assertiva? Ajuda a não superlotar as UTIs? Como que está a situação das UTIs? Os dados que nós sabemos que no final de semana e feriados a gente tem uma dificuldade no acesso aos números, né? Tanto de casos quanto óbitos e até das internações também. Mas a procura, né, por leitos hospitalares, ela está muito grande, né? As medidas que foram tomadas, né, no feriado, né, do Natal para cá, então 3 dias de vermelho, depois amarelo, mais 3 dias, elas têm quase que nenhum impacto sobre a evolução da pandemia. Na verdade, elas serviram mais como um recado: olha, se vocês não se comportarem direitinho, a gente deve endurecer, viu, Lívia? Mas sem ter nenhum impacto nem para os próximos 10 dias, nem nada. O impacto nós teremos se a população aderir às medidas, né, de não ter aglomeração, o que parece que, infelizmente, eles não estão preocupados com isso, né? Com certeza, doutora, até porque nós vimos diversas aglomerações nas festas de fim de ano, multidões sem máscara, sem o distanciamento social. Mas e depois, doutora? Em quantos dias ou semanas nós iremos sentir os efeitos da irresponsabilidade que vimos nas festas de fim de ano? Se a gente contar já a partir do Natal, né, ou da semana do Natal por Ano Novo, 10, 15 dias depois é que nós teremos um reflexo, possivelmente, da explosão do número de casos, e quando eu tenho muito caso, proporcionalmente eu aumento a minha necessidade, né, ou o número de pacientes com quadros mais graves e que necessitam de internação. Então, daqui 10 a 14 dias. E o que nós temos que lembrar, Lívia, é que nós temos já circulando entre nós, né, essa mutação do vírus que se transmite muito mais fácil. Então, o recado, quando a gente ouve isso, é assim: nossa, eu preciso me cuidar muito mais, porque ele se transmite mais fácil do que o outro coronavírus que estava aqui entre nós. Então, daqui 10 a 14 dias, nós devemos ter, sim, né, um aumento da procura de leitos hospitalares, tanto de enfermaria quanto de UTI. E a preocupação agora é com janeiro também, que é o mês de férias, né? As pessoas também procuram, nem que não estejam de férias, mas no final de semana, né, viajar ou para a praia ou para a montanha. Isso preocupa muito. Doutor, e para aqueles que foram às festas, participaram de aglomerações, quais são as recomendações para essas pessoas? O ideal é que, no mínimo, Lívia, que eles poupem do contato por um período de 14 dias as pessoas que têm risco de adoecimento mais grave, né? Então, independente da idade, quem é obeso, quem é diabético, tem problema de coração, de pulmão, e aqueles acima de 60 anos, nós sabemos que tem risco de adoecimento mais grave. Então, que no período de 14 dias, essas pessoas que se aglomeraram agora nas festas devem poupar e não ter contato com essas pessoas. Se for para ter contato até, seria em último caso, e usar daí máscara até cirúrgica, né, porque eles têm grande risco de estarem com o novo coronavírus. Doutora, nas redes sociais nós vemos algumas pessoas justificarem o seguinte: é uma hipocrisia, porque no transporte público lotado não é errado, mas ir às festas é errado, né? E coloca ali a culpa às vezes na imprensa. Doutora, qual que é a diferença desses tipos de aglomeração? Na verdade, assim, é errado ter, tá certo quem fala que é errado ter um transporte público lotado, né? Realmente, o poder público devia prover, né, um transporte público onde não houvesse, né, em número suficiente para que as pessoas não ficassem lotadas, né, nos trens, nos ônibus e no metrô. Tá certo quem diz isso.
Mas infelizmente ou felizmente nós ainda podemos sair para trabalhar e este é o veículo que nos leva. E lá nós devemos ter todo o cuidado de não falar, usar a máscara, não tocar na máscara enquanto estiver ali, ou se tocar já ter um álcool em gel rapidinho para higienizar as mãos, de preferência, né, e se for possível, sempre estar também com os vidros abertos, onde isso for possível, em ônibus é possível, né, se bem que agora eles têm ar-condicionado, mas deve estar de vidro aberto, no metrô não dá, e habitualmente nós ficamos no transporte público um tempo menor do que a gente fica 4, 6 horas numa festa, né, ou às vezes até num restaurante. Esta locomoção ela é inevitável. O que nós não devemos é promover o que leva à aglomeração. Eu posso encontrar algumas pessoas, eu não devo, mas se eu posso encontrar mais 2 pessoas que não fazem parte do meu convívio, vou para uma área aberta, uso máscara, mantenho o distanciamento social, né, e só vou tirar a máscara se eu for me alimentar. E se eu for ficar lá 4, 6 horas, eu vou trocar de máscara até neste período. Então, o que nós não devemos é fomentar tudo que pode levar ainda a uma maior transmissão do vírus, porque não vai ter leito, Lívia. Este é o ponto, né? Primeiro que, apesar de jovens e saudáveis, eles também podem adoecer gravemente. Eles levam para suas casas e daí quem adoece é a mãe, o pai, o tio, o avô, né? E não vai ter leito para todo mundo. É simples assim. Tá? Não vai ter leito, e daí não adianta chorar, não adianta chamar a imprensa, olha, não tem leito para o meu parente, e ficar chorando desesperado, porque não vai ter. Sim, doutor, e o que explica o comportamento, não sei se podemos chamar de inconsequente de parte da população? Nós vemos, inclusive, os líderes, tanto da esfera política, quanto ídolos do esporte, não darem um exemplo. Essa atitude, ela pode estar atrelada ao descaso dessa parte da sociedade? Eu acho que sem dúvida nenhuma, assim, e a gente vê que é uma atitude que ela não é só aqui no Brasil, né? Houve a divulgação agora de uma rave que aconteceu na França, também com 2.500 pessoas, mas lá a polícia foi efetiva e acabou com a tal da festa, né? Chamou até mais suporte policial para terminar a festa. Nós não temos o exemplo, né, do presidente da nação, que provoca aglomeração. Nós tivemos um período em outubro, setembro, onde a gente achava que a gente ia sair da primeira onda, onde as notícias eram só de queda da média móvel de casos, queda da média móvel de óbitos. Isso foi por semanas seguidas, sem talvez lembrando de que o vírus continuava entre nós. Então as pessoas viram, né, cai o número de casos e óbito, né, estava todo flexibilizado no comércio. Época de eleição com comícios, né, todos aqueles que seriam eleitos ou pretendiam ser eleitos, né, fomentando a aglomeração. O presidente fomenta a aglomeração e as pessoas cansadas, né, porque, claro, todos nós queremos estar junto, abraçar e beijar e confraternizar. Então, juntou o cansaço do ano em todo, acho que isso fez com que as pessoas desprezassem a informação de que o vírus continua entre nós e abrissem mão, né, de todas as medidas daí de proteção. Infelizmente. Exatamente, doutora. E pós o Ano Novo, tradicionalmente vem o Carnaval, um feriado muito aguardado pelos brasileiros. As prefeituras cancelaram as festividades, como desfiles, blocos de ruas, mas se formos ver o exemplo do que foi o Ano Novo, gera-se já uma preocupação com o que vem aí com o Carnaval? Muito grande, porque nós teremos agora, possivelmente a partir do dia 10, 15 de janeiro, né, uma procura, uma demanda muito grande por atendimento hospitalar e logo depois, né, dia 12 de fevereiro, a data reservada para o feriado do Carnaval. Aliás, que eu não entendo, viu, Lívia? Não tem Carnaval em lugar nenhum, mas o feriado foi mantido. Eu não sei por quê, né? A gente devia trabalhar, né, segunda, terça, que era data de Carnaval, já que não tem a festa. Quarta-feira de cinzas é um feriado, né, religioso, mas não era para emendar, né? Se a gente tivesse bom senso, o país, a gente não teria este feriado. Mas é com muita preocupação, sim, porque nós vamos emendar uma onda que vai crescendo, né, em número de casos, em necessidade de internação e possivelmente, né, nós não teremos o leito para todo mundo. Os gestores municipais estão aí tentando negociar
o aumento do número de leitos ainda nos seus municípios, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, mas é uma negociação. Esses leitos ainda não tem, e não basta ter leito, a gente precisa ter profissional também para trabalhar, né? E os profissionais, eles estão há 1 ano trabalhando, muitos, né, óbvio, precisam de descanso, porque não é só o trabalho físico, mas o emocional também, né? O envolvimento emocional, né, é muito grande, e foi muito grande nesse ano de pandemia. Então talvez não basta, quer dizer, com certeza não basta ter leito, não sei se nós seremos profissionais para eventuais leitos que venham a abrir. Se deixa uma brecha, uma folga, como vimos, a população dá um jeitinho de fazer ali as festas clandestinas da forma que for. Então, realmente, doutora, a senhora tem razão. Doutora, entre tantas notícias que nós temos, eu acho que não custa lembrar como que o coronavírus ele é transmitido. Porque, por exemplo, em uma festa, a música é alta, então automaticamente a gente fala mais alto e nisso a gente pode expelir mais saliva. Como que o coronavírus ele é transmitido? É pelo toque? É pela saliva? Como que é feito isso? Bom, então assim, a principal forma de transmissão, isso ainda não mudou desde, né, que a gente conhece a pandemia, talvez do conhecimento de março, abril. A principal transmissão é através da gente estar conversando com menos de 1,5 metro e pela saliva, que a gente chama de gotícula, elas são mais pesadas, mais gordinhas, vamos dizer, elas não atingem, não ficam em grandes distâncias. Isso numa fala comum, né? Falando num tom comum, sem ter música ao lado, sem estar gritando, cantando. E então, quem está com vírus mesmo, sem saber, transmite para outra pessoa. Esse vírus pode cair e ficar nas superfícies. Então, por isso que a gente sempre fala higienizar a superfície, maçaneta, torneira do banheiro, né? Lavando com água e sabão, desinfetante comum, ela está limpa. Bom, e por isso que nesta transmissão pela gotícula, quando eu falo, a máscara, ela é uma barreira eficaz. As máscaras de tecido em dupla camada, um tecido mais fechado, então não pode tricô, não pode máscara de crochê, elas são bonitinhas, mas elas não prestam para ser barreira. Então a máscara serve muito bem, desde que não esteja suja ou úmida. Em ambientes fechados ou em ambientes mesmo que abertos, mas que eu tenha muita gente, que eu tenha música e que eu preciso falar mais alto, além das gotículas, a gente libera o que a gente chama de aerossol. O que é isso? É como se fosse gotícula bem pequenininha, menor do que a gotícula, e elas são muito levinhas, então elas ficam no ar, elas formam como se fossem nuvenzinhas no ar e elas ficam lá paradinhas. E a gente respirando e falando, aquela nuvenzinha entra em mim. E daí, essa nuvem, ela pode atingir mais de 2 metros de distância. Então, é a forma de transmissão por aerossol que é muito comum em ambientes fechados com pouca ventilação. Doutora, então o ambiente de festa ele é altamente transmissível, né? Porque a exemplo do que vimos ali no Nordeste, numa festa, até tinha ali o letreiro, usem máscara, mas ninguém estava de máscara. Uhum. Não, pois é, ninguém usa, né? Não, é porque eu vou beber alguma coisa, né? E você fica com aquele copo 1 hora, né? E não bebe e fica sem máscara, e ninguém usa mesmo. E lembrando, quando eu falo mais alto, quando eu canto, né? Que é quando tem música ou muita gente em volta, eu vou liberar muito mais saliva, minha máscara fica molhada muito rápido. Daí eu precisaria estar trocando, o que ninguém faz também. Né? Então, tudo que for, né, em ambiente fechado com muita gente, particularmente se tiver com música, ou mesmo ambiente aberto, não, quando a gente fala de praia, porque você acaba ficando nas praias lotadas, a barraca do lado põe uma música aqui, você tem a sua música, você vai falar mais alto e próximo das pessoas, mesmo estando no ambiente aberto, tem risco de transmissão. E agora a gente tem um vírus que se transmite ainda muito mais fácil, né? Que é essa variante, essa mutação aí do novo coronavírus. Então, é a receita perfeita para a explosão de casos. Sim, doutora, então, para finalizar, para a gente sintetizar tudo isso, como iniciamos a nossa entrevista, São Paulo entra na fase amarela, certo? Que permite aí a abertura do comércio, de outras atividades não essenciais, né? As pessoas precisam trabalhar
com segurança. Então, quais são as recomendações que a senhora faz para as pessoas ali no local de trabalho, se precisar fazer as compras, tanto no mercado quanto no shopping, que são locais fechados, né? Quais são as recomendações? Bom, eu acho assim, nós precisamos trabalhar, a nossa economia tem que girar, está correta nisso. Acho até que deveria ter uma ampliação, né, de horário de trabalho para a gente evitar aglomeração num horário mais reduzido, mas isso também, Lívia, a gente teria que ter um acordo entre os trabalhadores, porque também você ter encargos a mais, né, também fica muito complicado da economia rodar, né, por hora a mais ou por estender horário de funcionamento, mas isso seria uma medida. Para as pessoas que vão às compras, tentar evitar os horários de pico, né, serem muito racionais no que precisam comprar, então a listinha ajuda muito de não ficar passeando, né, em local fechado, principalmente. Sempre levar mais de uma máscara, porque se sujar ou se ficar um tempo maior fora de casa, tem máscara para trocar. Vou ter um saquinho plástico comigo para eu colocar a máscara suja, tem um saquinho que está com a máscara limpa, cuidado para não confundir os dois, e o álcool em gel sempre está para estar higienizando as mãos. Nós conversamos com a infectologista, professora da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stutt. Doutora, muito obrigada. Imagina, estou sempre à disposição, Lívia. Um bom dia para você. Igualmente.